E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez a outro vídeo do canal Coleção Paralela e bem-vindos ao penúltimo vídeo da nossa série de terror nas segundas-feiras do canal. Estamos chegando ao derradeiro fim e como penúltimo vídeo dessa série eu escolhi essa belezinha que eu tenho aqui. O álbum de clássicos de terror da editora Taika, que já se destaca ali, que tem uma capa do Nico Rosso. Cara, eu escolhi essa revista para ser a penúltima por uma simples razão, porque se trata de um resgate que eu fiz. Quando eu digo resgate, não estou falando aqui que eu salvei uma edição mega raríssima, mega especial, nem nada assim. Nunca me dei ao trabalho de procurar o quanto possivelmente é difícil adquirir as edições, o quanto não é. Eu falo um resgate porque era mais uma edição que ia se perder. Era mais uma edição que ia ser jogado fora, que ia para o lixo. E eu consegui salvar, consegui pegar e ficar com ela. E tenho até hoje, isso já faz bastante tempo. E é uma edição muito legal, cara. Eu gosto muito dessa edição. Ela não está no melhor dos estados, lamentavelmente. Nem poderia, vocês não imaginam pelo que essa edição passou antes de ficar comigo, né? Ela realmente é quase um milagre ela ainda existir, está inteira. Mas é uma edição muito legal, até pela qualidade do que está aqui dentro. As edições da editora Taika tinham sempre, né, artistas brasileiros, praticamente, como eu vou dizer, praticamente tudo que está aqui dentro é produção, participação de brasileiros, a não ser, no caso, a história original. Vamos dizer assim, os roteiros, os argumentos não. Porque nós temos aqui adaptações feitas por artistas brasileiros, por quadrinistas brasileiros, de histórias conhecidíssimas e famosíssimas da literatura de horror. E isso a gente já pode ver aqui pela capa, pessoal. Ó. As Noivas do Vampiro, Bram Stoker, Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Cara, Retrato de Dorian Gray, quem nunca ouviu falar, né? O Desabrochar da Estranha Orquídea, do H.G. Wells. Uma história que não é tão conhecida do cara, mas que sem dúvida, só por ser de quem é, né? O Poço e o Pêndulo, clássico do Edgar Allan Poe. Tinha Nome de Bala, do M.W. Willman. Fantástico. Vampirismo, Sua História, Drácula, O Príncipe das Trevas. Isso é uma espécie de matéria que tem na revista, vamos dizer assim. Resumo cinematográfico, Fausto, de Goethe, e O Demônio da Garrafa, de R.L. Stevenson. Ou seja, só tem fera aqui. Essa é uma edição, se não me engano, de 1965, 1966, uma coisa assim, pelo que eu me lembro. A capa com papel de ligeiramente com uma qualidade superior, tipo um papel revista, assim, nada demais. Mas uma capa muito bonita, uma capa que tem muito bom gosto. Papel jornal dentro. Temos aqui, né, aquele pequeno... uma pequena introdução, com um bate-papo com o leitor, falando do material da revista e tal. E aí começamos a diversão. As Noivas do Vampiro é uma história do Stoker, mas na verdade, como curiosidade, traz o fato de que essa história em si, adaptada para essa revista, ela veio, cara, do filme, na verdade, né? Foi uma adaptação do filme As Noivas de Drácula, que deu origem a essa história em quadrinhos, que ficou muito boa. Tem uma arte excepcional e é simplesmente fantástica. Não tem aqui expediente, cara, eu pelo menos não estou vendo aqui agora, né? Até me permitam voltar, mas
né? Não tô vendo nenhum expediente onde eu possa identificar quem fez a adaptação e quem desenhou. Mas foram artistas brasileiros e a história é boa porque a adaptação foi bem feitinha e a arte, como sempre, a arte é genial, a arte é muito boa. Esse jogo que fazem aqui, que é muito bem feito, do preto e do branco, da luz e da sombra, é uma coisa muito, muito bem criada, né? Os caras são muito bons. Quando você lê essa história, você tem mesmo a impressão de que ela dava um filme e de fato, né? Ela vem de um filme. Depois nós temos o Retrato de Dorian Gray, né? A adaptação do famoso romance de Oscar Wilde, com o roteiro de Hélio Porto e o desenho do Shima, né? Também uma adaptação muito bem feitinha. Adaptar a literatura para quadrinhos tem seu grau de dificuldade, nós todos sabemos. O Shima é um desenhista, né, excepcional, a qualidade dele não precisa ficar sendo exaltada aqui. E essa história, o Retrato de Dorian Gray, é uma história fantástica, né? Quem teve a oportunidade de ler ou a história original ou qualquer outra adaptação com a qual possa ter entrado em contato, né, do Retrato de Dorian Gray, sabe do que eu estou falando, né? É de uma criatividade singular, é muito boa e ficou ótima. Aqui, as histórias dessa edição todas ficaram de uma qualidade fantástica. Depois nós temos o Desabrochar da Estranha Orquídea, do H.G. Wells, né? É uma espécie de conto curtinho. Essas coisas que vinham nessas revistas da época, eu acho um pouco anticlímax, entendeu? A verdade é que a maioria dos leitores de quadrinhos, principalmente naquela época, compravam a revista, ou até hoje em dia, né? A gente compra o quadrinho para ler quadrinho. Começa a ter essas coisas de texto, de conto. Aquele cara mais apaixonado vai ler e, se for bom, vai gostar. Mas mesmo assim parece que dá uma quebrada no clima, não parece? Dá uma quebradinha no clima esse negócio, fica estranho. Mas tudo bem. Não esqueci de chamar a atenção para o fato do para adultos na capa, né? Chamariz. Depois nós temos o Poço e o Pêndulo, outro clássico, né? Esse adaptação em desenhos do Gideone. Poço e o Pêndulo, classicaço, né? Quem nunca ouviu falar, quem nunca viu um filme a respeito, quem não leu outras adaptações de quadrinhos a respeito dessa história, eu já li. Poço e o Pêndulo é tremendamente conhecida e é uma história muito boa. Bom, é a história de um mestre adaptado por outro, né, adaptada por outros mestres, né, por outro mestre para quadrinhos, é fantástico. Aqui nós temos uma das minhas histórias prediletas, Tinha o Nome numa Bala, o famoso conto do Manly Wade Wellman, né, o M.W. Wellman, com adaptação e desenhos todas do Shimamoto. Na minha humilde opinião, é um dos melhores trabalhos do Shima que eu já tive a oportunidade de ler. O conto é fantástico, né? O Wellman é um gênio, é um cara que escreveu uma das melhores coisas que ele já escreveu nesse pequeno conto aqui. Que me perdoe quem é mais conhecedor da obra do cara e quem aprecia outras coisas que ele tenha feito, né? Se sinta livre para comentar aí, para dizer, nossa, nem de longe essa é uma das melhores coisas dele, beleza, eu vou respeitar. Mas para mim é uma das melhores coisas que ele fez. E a adaptação feita pelo Shima ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo, ficou fantástica. Os caras, quando tem competência para fazer, é aquilo que eu sempre falo, né, cara? Daqui um pequeno expediente aqui, quem quiser dar uma olhadinha. É aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes o que eu sinto que falta, ou pelo menos faltava muito nas revistas do quadrinho nacional, eram roteiros muito bem construídos, entendeu? E esses roteiros muito bem construídos, muito bem escritos, estão garantidos nessa revista porque são adaptações de histórias
consagradíssimas. Então não tem como, né? Não tem como dar errado. Depois aqui temos uma espécie de breve matéria sobre o vampirismo, né, falando sobre o Drácula ali e tal. Eu tô voltando aqui, gente, para ver se eu não me perdi aqui na adaptação da... Não me perdi. Né? Vai falando sobre Drácula, o Príncipe das Trevas, o filme da Hammer, né? Também classicaço. Anunciando alguns livros de bolso. E aí nós passamos para Fausto. História clássica, total, conhecidíssima, né? Numa adaptação de quadrinhos também. Essa, na verdade, eu acho que é a única adaptação de Fausto para quadrinhos que eu li. Eu não me recordo de ter lido outra, tá? Eu acho que é essa aqui, a única. E provavelmente tem outras, né? Eu tô dizendo que eu não lembro de ter lido outras. E é muito boa, né? Fausto é uma história bastante interessante, é uma história muito boa. Eu não vou aqui dizer que eu acho Fausto a oitava maravilha do universo, só porque é um clássico conhecidíssimo e tal. Cara, gosto é gosto, eu não tenho todo esse apego pelo Fausto. Eu acho, inclusive, que é uma história que, sobre alguns aspectos, fica bastante datada hoje em dia para a maneira como o mundo é. Mas é uma história de muita qualidade e essa adaptação em quadrinhos é fantástica. A qualidade dos desenhos, cara, é muito boa e souberam, né, fazer também a adaptação do roteiro de uma maneira que ficou legal. Depois do Robert Louis Stevenson, nós temos O Demônio da Garrafa, que foi uma adaptação do Hélio Porto e desenhos do Sérgio Lima. O Demônio da Garrafa é uma história um pouco mais simples, né? É um terror com muitas características, né? Uma história de terror, por assim dizer, com muitas características da época em que foi escrita, né? Com muito do que se via na época, e ainda assim é uma excelente história. E a adaptação aqui também foi muito boa. O desenho tem uma coisa um pouco mais clean, vamos dizer assim. Às vezes, em algum momento, soa como se fosse mais um cartaz para filme de cinema dos anos 60. Eu sempre tive essa impressão ao ler esse quadrinho, como isso aqui, por exemplo, essa cena. Mas é uma ótima história de um autor consagradíssimo que teve uma bela adaptação para quadrinhos. E aí, chegamos ao fim com o anúncio dessa revista aqui, Carrasco, o herói implacável, tanto com os homens maus como com as mulheres boas, né? E o entendimento é livre. Enfim, essa é o álbum de clássicos do terror. Eu creio que não é preciso dizer muita coisa a respeito dessa obra, mais além disso. Na minha opinião, em termos de qualidade gráfica e literária, né, em termos de qualidade de texto, quanto em termos de desenho de arte, é uma das melhores edições que eu tenho e que eu já li. Na parte gráfica em si, qualidade do papel, essas coisas, claro, deixa muito a desejar, principalmente nessa nossa era da capa dura, do papel especial e o caramba. Mas eu sempre parto do princípio que o que eu quero das minhas edições, das minhas revistas, das minhas HQs são boas histórias para ler. E eu leio. E me divirto demais. E a qualidade é insuperável. E se você gostou, deixa like.